Olá, turma, tudo na paz? Vamos agora resolver questões de aplicação das leis de Ohm da eletrodinâmica. E se você não assistiu à videoaula teórica das leis de Ohm, clique no card que vai aparecer aí, que lá eu preparei uma aula supimpa para vocês ficarem por dentro desse conteúdo que é muito comum aparecer nos Enems e vestibulares. Então vamos à nossa primeira questão. Antes, porém, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, dá aquela curtida no final da aula, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos e pessoas que estão, assim como você, estudando para o Enem que se aproxima. Vamos então pôr em prática. A primeira questão diz assim, vamos à leitura. A corrente elétrica no filamento de uma lâmpada é de 200 miliamperes. Considerando a carga elementar igual a 1,610 a menos 19 coulombs, pode-se concluir que em minutos passam pelo filamento da lâmpada. Ele quer saber quantas partículas vai passar pelo filamento da lâmpada por minuto. De cara, pessoal, já dá para a gente fazer algumas eliminações aqui. Lembrem-se, a corrente elétrica, conceito de corrente elétrica, e se você não viu o conceito de corrente elétrica também, clique no card que vai aparecer aí e assista a videoaula. Corrente elétrica é nada mais, nada menos do que o movimento das cargas elétricas livres. Como aí você tem a corrente em filamento, essas cargas elétricas livres são os elétrons. Portanto, as opções que têm prótons, você já pode eliminar de cara, sem conta nenhuma. Você já elimina o item A, já elimina aqui o item C de casa grande. Vamos então resolver a questão. Ele disse que a corrente elétrica, que nós chamamos de I, corresponde a 200, olha o cuidadinho que vocês têm que ter aqui, miliampere. Mili é um submúltiplo da carga, que corresponde a 10 à terceira. Então, isso aqui seria 200 vezes 10 elevado a menos 3, perdão. 200 vezes 10 a menos 3, isso dá 0,2 ampere. Me deu a carga elementar como sendo 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, ele quer saber quantos elétrons passam no condutor, é o N, por minuto. E 1 minuto corresponde a 60 segundos. Usando a equação de corrente elétrica, fica intensidade vezes o intervalo de tempo. Isso é igual ao número de partículas vezes a carga elementar. Resulta que a intensidade é 0,2, o intervalo de tempo é 60, isso é igual ao número de partículas nós queremos, vezes a carga elementar, que é 1,6, vezes 10 elevado a menos 19. Vamos fazer essa continha de bodega. 0,2 vezes 60, isso tira o 0, deixa só o 2, 2 vezes 6 dá 12. Dividido por, isso aqui está multiplicando, passar a dividir, né? Então aqui é 1,6, viu? Então, fica 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E isso é igual ao número de partículas. Essa conta, galera, como é que se faz, hein? Vamos lá, lembrar. Basta eu pegar agora 12 e dividir por 1,6. Quando você divide 12 por 1,6, isso dá 7,5. Aí essa potência de 10 vai para o numerador, mas tem que mudar o sinal do expoente. Fica então positiva 19 elétrons. E aí, como opção correta, nós teríamos o item D de doce de mamão com coco. Resolvida a questão. A segunda questão diz assim, um condutor elétrico tem comprimento L, diâmetro D e resistência R. Se duplicarmos seu comprimento e diâmetro, sua nova resistência elétrica passará. Pessoal, na aula teórica de leis de Ohm, eu falei que, via de regra, os condutores são cilíndricos e a área seria definida como sendo π vezes o raio ao quadrado.
E por vezes também eu mostrei que ele dá o diâmetro. E essa equação pode ser escrita em função do diâmetro assim, ó, π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. A segunda lei de Ohm me diz que a resistência é resistividade vezes comprimento dividido pela área. Se eu substituir essa área aqui, fica resistividade vezes comprimento dividido por π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Divisão de fração, a primeira vezes o inverso da segunda. Fica, portanto, 4 vezes a resistividade vezes o comprimento dividido por π vezes o diâmetro ao quadrado. Olhando então essa equação, você conclui que a resistência ela é proporcional ao comprimento e ela é inversamente proporcional ao diâmetro elevado ao quadrado. Na questão, olha o que ele disse. Ele disse que vai duplicar o comprimento. Então, vou chamar L'. Duplicar é 2 vezes L. E vai duplicar o comprimento e o diâmetro. Então, o diâmetro D' vai ser duplicado. Duplicado é multiplicado por 2. E quer saber agora quanto equivale a nova resistência? R'. Pessoal, lembre-se, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, o que você faz com uma, faz com a outra também. Como resistência e comprimento são diretamente proporcionais, o que eu faço com o comprimento, eu faço com a resistência. O comprimento aqui eu multipliquei por 2, então a resistência eu vou multiplicar por 2. Mas a resistência é o inverso do quadrado da distância. Então, o que eu estou fazendo com a com o diâmetro? O que eu estou fazendo com o diâmetro? Estou multiplicando por 2. Qual é o inverso da multiplicação? É a divisão. Então, vou dividir, só que é o diâmetro ao quadrado. Então, aqui vai ficar 2 ao quadrado. O que implica, fazendo essa continha, a nova resistência vai ser 2R dividido por 2 ao quadrado, 4. Vamos simplificar numerador e denominador por 2. Resulta, portanto, que a nova resistência vai ser R dividida por 2. R dividido por 2, ou seja, a metade. Seria o item C de cuscuz com ovo. Belezinha? Tudo tranquilo, né? Só aplicação da definição. Outra, nós temos assim, ó, um bloco metálico de dimensões 10 por 2 por 5. Deixa eu colocar essas dimensões aqui no desenho. Seria 10 é o maior segmento, então nesse caso aqui seria a altura aqui, 10 centímetros. Aí 2 aqui eu teria esse menor segmento e 5 seria esse. Pela geometria do problema, né? Aqui já seria, ó, 10 aqui. Aqui eu teria 5, ó. E aqui já seria 2. É submetido a duas medições de resistência elétrica utilizando, para tanto, um ohmímetro ideal. A situação A, essa primeira, o valor lido pelo aparelho foi de 5 vezes 10 a menos 4 ohm. Eu vou colocar aqui a resistência A, né, na situação A, foi de 1,5 vezes 10 elevado a menos 4 ohms. A leitura obtida na situação B. Então, ele quer saber quanto é a resistência em B. Pessoal, vamos olhar a situação separadamente. Lembre-se que a resistência, segundo a lei de Ohm, né? A aula teórica, clicando no card você vai para ela. É a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Vocês concluem que a resistência e o comprimento são diretamente proporcionais. O que acontece com o comprimento acontece com a resistência. E é inverso da área. O que acontece com a área acontece com a resistência de maneira inversa. Vamos então olhar aqui. Primeiro, qual é a área aqui? O condutor, a corrente elétrica nessa letra A, ela está fluindo, ó, na horizontal aqui, ó. Ela está fluindo nesse sentido. Estou supondo aqui para a direita de vocês.
Então, quais são as dimensões? O que é a área e o que é o comprimento? A área é a área da seção reta. Então, a área é isso aqui que eu vou pintar de vermelho. Ó. Essa áreazinha aqui, ó, desse retângulo. Essa lateral. Essa área. Então, vou escrever aqui ó, que a área para o condutor A vai ser igual a... É um retângulo, base vezes altura, então seria 2 vezes 10. O que dá igual a 2 vezes 10, 20 centímetros. A área de B. A área de B. Vamos olhar de novo B. Como é que a corrente está? Está aqui de novo na horizontal. A área dessa lateral aqui que eu vou destacar agora de azul. Ó. Essa áreazinha aqui. Ó. Esse retângulozinho que eu pintei de azul. Que também é outro retângulo, só que com outras dimensões agora. Ó. Base vezes altura, então seria 5 vezes 2. 5 vezes 2, que dá igual a 10, aqui é centímetro quadrado, que é a área, viu? Centímetro quadrado. Pessoal, comparando esse resultado aqui, ó, a área de B foi a metade da área de A, não é isso? Ó? 10 não é a metade de 20? É. Então, eu posso dizer que a área de B foi a área de A dividida por 2. Olhando agora os comprimentos. O que é o comprimento? É a distância que a corrente vai percorrer de um ponto a outro do condutor. A corrente elétrica vai entrar nesse condutor nesse extremo e sair desse outro. Então, o comprimento é isso aqui, que vale 5. Eu vou representar isso aqui por LA. Comprimento do fio A, 5, do condutor A, perdão, 5 centímetros. Comprimento do condutor B. Vamos olhar o comprimento de B. Olha, a corrente entra desse lado, sairia desse outro. Então, o comprimento é tudo isso aqui, vale 10. E comparando esse comprimento de B com o comprimento de A, vocês agora concluem que 10 é o dobro de 5. Então, posso escrever que o comprimento de B é o dobro do comprimento de A. E agora eu posso usar essas relações para obter a resistência de B. Resistência é diretamente proporcional ao comprimento. Então, vai ser a resistência de A. O que eu fiz com o comprimento? Multipliquei por 2. Então, aqui eu também vou multiplicar por 2. O que eu fiz com a área? É inverso. Eu dividi. O inverso da divisão é a multiplicação. Então, eu vou multiplicar também por 2. O inverso da divisão é a multiplicação. Então, a resistência de B, 2 vezes 2 vai dar 4, vezes a resistência de A, e a resistência de A foi dada. É 1,5 vezes 10 elevado a menos 4. Isso implica em resistência de B igual a 4 vezes 1,5, isso dá 6 vezes 10 a menos 4 ohms. Resolvida a questão. É de escola. O item é de escola. Show, né, galera? De novo, aplicamos só a definição para resolver a questão.